Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça e está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Hoje eu vou falar sobre formas de prestação de serviços públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o tema de hoje. E o último bloco é o X da questão. Nós vamos ver exatamente como o tema cai na hora da prova. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. E aí? Se um caminhão de uma empresa de coleta de lixo bate no seu carro, de quem que é a responsabilidade? Da empresa terceirizada ou da prefeitura? A resposta a essa questão nós teremos ainda nessa nossa conversa de hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre as formas de prestação de serviços públicos. Lembre que a Constituição de 88 dividiu 2 grandes campos de atuação. O campo próprio da iniciativa privada, chamado de domínio econômico, e o setor específico que compete ao Estado, denominado de serviço público. Então, o domínio econômico é a área de atuação própria do particular, enquanto que o serviço público é a área de atuação própria do Estado. Esta divisão na Constituição de 88 é tão clara que não admite interferência recíproca, a não ser em casos excepcionais. Eu quero dizer que, em princípio, o particular não pode prestar livremente serviços públicos, entrando na área de atuação do Estado. E pela mesma razão, o Estado, a não ser em casos excepcionais, o Estado também não pode exercer atividade econômica. Bem, existem, no entanto, formas raras de atuação do particular na prestação de serviços públicos. O particular só pode prestar serviços públicos quando houver uma delegação estatal. Quando houver, por exemplo, uma concessão, uma permissão, então é o Estado que decide franquear a prestação de serviços públicos a particulares. E também, quando nós tratamos de domínio econômico, de atividade lucrativa, de busca de clientela, a atuação do Estado no domínio econômico, o Estado só pode exercer diretamente uma atividade econômica em casos de relevante interesse público e imperativos da segurança nacional. Relevante interesse público e imperativos da segurança nacional. Portanto, o nosso tema de hoje, formas de prestação de serviço público, se enquadra nesse cenário da clara divisão no texto de 88, entre o setor próprio do Estado e o setor próprio da iniciativa privada, entre, de um lado, o serviço público e, de outro, a atividade econômica. Bem, serviço público, segundo a doutrina, é toda a atividade consistente no oferecimento de comodidades e utilidades fruíveis individualmente pelo usuário. Serviço público é todo oferecimento de comodidades e utilidades fruíveis individualmente pelo usuário. Quando o Estado faz algo em favor do usuário, e isso causa um benefício particularizado, ou um benefício apenas àquele indivíduo, nós temos o que a doutrina denomina de serviço público. Os serviços públicos no Brasil são muitos. Alguns exemplos apenas para ilustração. Transporte coletivo é um serviço público. Fornecimento de água encanada é um serviço público. Gás canalizado, serviço público. Fornecimento coleta de esgoto é um serviço público. O serviço de telefonia fixa é serviço público. Enfim,
diversas atividades que a Constituição e a legislação afirmam que são deveres do Estado. Aliás, essa é uma informação muito importante. No Brasil, o conceito de serviço público, não tem a ver com nenhuma atividade específica, nenhuma característica própria da atividade em si. Pelo contrário, para saber se uma atividade é ou não um serviço público, o que interessa é apenas o chamado critério formal. Basta que o legislador tenha definido aquela atividade como uma atividade que é um dever do Estado e ela se torna um serviço público. Não há nada na atividade em si, na própria natureza da atuação, que a transforma em serviço público. Tanto que, no caso de algumas atividades municipais, por exemplo, em determinados municípios, a atividade foi definida como dever do Estado e é um serviço público, e em outros não é serviço público. É o caso do serviço funerário. O serviço funerário, em alguns municípios brasileiros, segundo a legislação, é um dever de prestação do Estado, de modo que ali será um serviço público, enquanto que em outros municípios brasileiros, o serviço funerário é uma atividade econômica. O serviço funerário é exercido livremente por particulares. Bem, visto o que é serviço público, visto o conceito de serviço público, a adoção no Brasil do critério formal, vamos agora falar um pouquinho das formas de prestação do serviço público. Bem, as formas de prestação do serviço público são divididas basicamente em duas grandes categorias. Há a prestação direta do serviço público. Prestação direta do serviço público é aquela realizada pelo próprio Estado. Não há nenhuma outra pessoa jurídica incumbida dessa prestação, a não ser o próprio Estado, administração pública direta. E existe uma segunda forma de prestação de serviço público, que é a prestação indireta. Na prestação indireta, o serviço é prestado por uma outra pessoa jurídica que não se confunde com o próprio Estado. Bem, um exemplo de uma prestação direta de serviço público é a conservação de uma rodovia sem concessão. Algumas rodovias no Brasil, cada vez menos, mas ainda existem exemplos importantes, de algumas rodovias no Brasil exploradas diretamente pelo Estado. Não há ali nenhuma empresa encarregada da prestação, a não ser o próprio poder público. Isso é uma prestação direta. Normalmente, os serviços de saúde também são de prestação direta pelo Estado. Os hospitais, os prontos-socorros são mantidos diretamente pelo poder público. Prestação direta de serviço público. Agora, na prestação indireta, existe alguma outra pessoa prestando no lugar do Estado. A prestação indireta de serviços públicos se divide, por sua vez, em duas subespécies. Há a prestação indireta por outorga e a prestação indireta por delegação. Na prestação indireta por outorga, a pessoa que presta o serviço é criada pelo próprio Estado. O Estado, por meio de uma lei, institui uma nova pessoa jurídica e encarrega essa nova pessoa jurídica da realização da prestação do serviço. O exemplo mais tradicional de prestação indireta por outorga é o que acontece com as autarquias. As autarquias são criadas para a prestação de serviços públicos. As autarquias são pessoas estatais instituídas